Boa noite, sejam todos bem-vindos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis entregue às tentações e livra-nos, Senhor Deus, de todo mal, que assim seja. Em nome de Deus, de Jesus, está iniciada a nossa reunião de hoje. Vamos iniciar com uma pergunta, né? Nós estamos estudando no livro dos Espíritos, né? Na parte, a gente está estudando sobre os tipos de espíritos. E agora nós estamos na sétima, deixa eu tirar isso aqui, na sétima classe, espíritos neutros. Vamos dar uma recapituladinha. Nós estamos estudando sobre os espíritos imperfeitos, que é a terceira ordem. Nesses espíritos imperfeitos tem espíritos impuros, espíritos levianos, espíritos pseudo-sábios e espíritos neutros, que é o de hoje, que a gente vai ver. Não são nem muito bons para fazer o bem, nem muito maus para fazer o mal, inclinando-se tanto para um como para outro. E não se elevam acima da condição vulgar da humanidade, tanto pelo moral como pela inteligência. Apegam-se às coisas deste mundo, cujas alegrias grosseiras não têm mais. Então são espíritos neutros. Eles não são nem maus totalmente ou bons totalmente. É neutro. É um pouco mau, um pouco bom, né? Como ele falou aqui, muito simplesinho, né? Eles não são nem muito bons para fazer o bem, quer dizer, faz aos poucos, né? E não são nem muito mal para fazer o mal. E eles se inclinam tanto para um quanto para outro. E aqui ele ainda fala que e a condição deles perante a humanidade, tanto moral como pela inteligência, não é muito elevada, né? Então, são espíritos que a gente observa, eles são bons, têm bondade, têm maldade ainda, não são tão inteligentes, acima da humanidade, da média da humanidade, não são neutros. O que é neutro? Não existem duas coisas. O neutro, ele tá ali na metadinha, né? Ele não é nem de um lado nem do outro. Ele não é nem todo mal e nem todo bom. Fica no meinho ali, né? Então é isso. Será que a gente é assim? Esses são os espíritos, né? Eu gosto de fazer assim a gente fazer uma análise, né, com a gente, conosco, como que nós somos? Será que nós somos assim? Será que nós somos esses espíritos encarnados, já neutros? Faz um pouco do bem, faz um pouco do mal, tá com a inteligência um pouco desenvolvida, mas não é nada excepcional. Pode até ser, né? Às vezes. Tentando evoluir, né? Estamos na luta, né? Tá em cima do muro, vai cair do lado. Estamos aqui na luta, não podemos desistir e nem parar com a luta, né? Não podemos desistir de nós, desistir de caminhar, né? Não podemos. A gente não pode parar. Sempre caminhando firme e forte, olhando para frente. Olhando pro horizonte, para frente. Nada de ficar olhando para trás, nada de ficar perdendo tempo com coisas que não vai acrescentar em nada na nossa vida, né? Coisas passadas, sofrimentos que já foram,
isso já foi, né? Isso fez parte da nossa vida, mas é passado, já passou. A gente já venceu. Então vamos lá. Hoje a nossa lição é do capítulo 18, muitos chamados e poucos os escolhidos. A porta estreita. O que é uma porta estreita? É uma porta fininha, fina. Tem que passar com muito jeito. Se a gente for maiorzinho, tem que passar com muito cuidado e jeito para passar nela, né? Então é uma porta estreita. O que é a porta estreita? Vamos ver o que Jesus fala para nós. Entrai pela porta estreita, porque a porta da perdição é larga, e o caminho que a ela conduz é espaçoso, e há muitos que por ela entram. Então, como a porta da vida é pequena, como o caminho que a ela conduz é estreito, e como há poucos que a encontram. Evangelista Mateus. Então, ele diz aqui para nós entrarmos pela porta estreita. Ela é estreita, ela é pequenininha, né? Você entra por ali, porque ali você vai ser feliz. A porta da perdição, a porta dos vícios, das coisas materiais, né? De tudo, da vaidade, do egoísmo, do orgulho, é a porta larga, uma porta espaçosa. Você não precisa nem esforçar, você já vai passando, já vai entrando, já vai ali pelo caminho dos vícios, do egoísmo, do orgulho, da vaidade. É simples. Agora, a porta estreita, você tem que estar sempre antenado, prestando atenção, para não se desviar por outro caminho. É um caminho mais difícil de ser seguido, de ser trilhado. Por quê? Porque é um caminho onde nós temos que primar nossa vida pelaquilo que é certo, pelaquilo que é correto, pelaquilo que é bom, pelo honesto, pelo justo, pelo que é bom, né? Agora, quando a gente não faz o inverso disso, é o caminho espaçoso, é a porta larga. A gente não precisa importar com nada, não liga com nada, fica de braços dados com os vícios, né? Nós que frequentamos o centro espírita, a gente tem o conhecimento. Quando nós desencarnarmos, vai ser cobrado de nós, porque os livros, eles vêm convidar nós constantemente à renovação, à nossa evangelização, à nossa transformação moral. Então, nós temos que seguir, fazer alguma coisa. Não podemos ficar parados, né? Ociosos. E hoje é uma época difícil. Igual 50 anos, 80 anos atrás, também era difícil. Para aquela época, tudo que tinha naquela época era difícil. Hoje, tudo que tem para nós também é difícil. Se for para trilhar o caminho da porta estreita, tudo é mais difícil. Porque requer de nós o quê? Renúncia, uma vontade muito firme, um querer muito firme. Você tem que ter uma fé, você tem que ter uma confiança em Deus para você trilhar a sua vida de forma honesta, de forma correta, né? De forma bondosa, justa. Então, exige de nós um esforço, exige de nós uma dedicação. Não é simplesinho. A gente entrar pela porta estreita não é tão simples como parece. Requer esforço da nossa parte, né? Bastante esforço. Mas só que também a gente vai ser tão feliz, a gente vai se sentir tão bem, vai sentir em paz, né? Vai sentir saúde, a gente vai ficar bem. Então, isso é a recompensa da gente entrar pela porta estreita. Quando a gente segue pelo caminho dos vícios, a porta larga, a gente sofre. Quando a gente tem um vício, você padece, você sofre por causa daquele vício. Quando você é orgulhoso, você padece, você sofre. Egoísta,
vaidoso, sim. Quando a gente tem esses vícios que nós temos, mas que a gente não luta para alijar, para tirar eles do nosso coração, então a vida vai levando. Você só vai levando ela. Só que você nunca vai ter paz, você não vai ter saúde, nem do corpo físico, nem do espírito. Você não vai ter alegria, contentamento da alma. Isso você não vai ter. Quando a gente está na vida, na porta larga, a gente é uma pessoa que não tem paz. Geralmente não dormimos, geralmente não conseguimos ter um sosseguinho durante o dia na nossa casa. Sempre alguma coisa nos atormentando ali, mexendo com nós, né? Então, assim, para nós fazer um esforço pela nossa renovação moral, espiritual, é muito bom, porque a gente vai recebendo as bênçãos disso daí, né? A saúde, a paz, a alegria, o contentamento da alma, a felicidade. Isso daí não tem preço, né? Não tem preço. A gente não existe um preço quando você tem isso no seu coração, que não é fácil. Alguém lhe tendo feito essa pergunta, Senhor, então aí agora Jesus contando, né? Haverá os que se salvam? Ele lhe respondeu, fazei esforços para entrar pela porta estreita, porque eu vos asseguro que vários procurarão por ela entrar e não poderão. Muitos vão querer entrar por essa porta, mas não vai ter como, né? Não vai ter jeito. E quando o pai de família tiver entrado e fechada a porta, e que vós, estando do lado de fora, começardes a bater dizendo, Senhor, abri-nos, ele vos responderá, eu não sei de onde sois. Então recomeçareis a dizer, comemos e bebemos em vossa presença, e vós ensinastes em nossas praças públicas. E ele vos responderá, eu não sei de onde sois, retirai-vos de mim, todos vós, que cometeis a iniquidade. Então, aqui, né, ele fala, o Senhor, ele fala para entrar pela porta estreita, né? Só que vai chegar uma hora que o que vai acontecer? Ele vai entrar e vai fechar a porta, né? E nem todos poderão entrar. Aí ele fala, né? Mas como, Senhor? Como que eu não vou entrar? Eu escutei você falando os evangelhos. Eu estava do seu lado. Quer dizer, só ouvir, só escutar, só estudar e não mudar as nossas atitudes não adianta nada. Não adianta. Você só saber das escrituras, ter o conhecimento e continuar do mesmo jeito, não adianta, porque não há transformação no nosso interior. O nosso coração, ele não transforma, continua do mesmo jeito, da mesma forma. Aí ele fala, a gente comeu com você, a gente ouviu você. Aí ele fala, não sei quem sois, não sei quem sois, de onde sois, retirai-vos de mim, todos vós que cometeis a iniquidade. Então, todos nós que cometemos coisas, né, iniquidades, o que acontece com a gente? A gente está errando, a gente está em erro, a gente está em queda. Então, não adianta. Nós sabemos a nossa fraqueza, qual que é. Qual que é a minha fraqueza espiritual? É essa. Eu sei qual que é. Então eu tenho que lutar para mudar isso em mim. Tem que mudar de pouquinho, devagarzinho, e ir mudando. Porque senão não adianta você ter o conhecimento, você ler, você ouvir a palavra de Deus, né? E não mudar. Se você não muda, não transforma, essa leitura não adianta nada, né? E ele fala assim, será então que haverá prantos e ranger de dentes,
quando vereis que Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas estarão no reino de Deus, e que vós outros sereis enxotados para fora. Então, olha só, então haverá prantos e ranger de dentes. Quer dizer, haverá reencarnações com dificuldade. Nós teremos reencarnações com sofrimento. Por quê? Porque Deus, Ele vai dando oportunidade da gente evoluir, crescer. Ele dá oportunidades boas para nós, maravilhosas. Só que a gente não escuta. A gente é igual criancinha. Sabe menino birrento? Que quer porque quer porque quer? Não pode. Isso vai te prejudicar, mas eu quero. Dá birra. Então nós somos assim. A gente escuta. Deus está falando na nossa cabeça, no nosso ouvido, através das lições. E a gente não faz. Não tem problema. Chega uma hora que aí Deus fala o quê? Não, agora não vai poder ser mais oportunidades boas. Ó, eu te dei uma encarnação para você frequentar uma religião, para você ouvir as lições. Eu te dei uma reencarnação com conhecimento, com os pais bons, com tudo para a gente evoluir. Mas você não deu valor. Então agora vai ser ranger de dentes, vai ser choro, agora vai ser dificuldade. É aquela encarnação que tudo dá errado. A gente acha que tudo está dando errado na nossa vida. Mas não é que está dando errado. É a nossa colheita. É a colheita, é o que a gente plantou. Se eu plantei isso, é isso que eu vou colher. Então aí não adianta, não tem o que fazer, né? Nós temos espíritos evoluídos, eles endossam a nossa reencarnação. Eles pegam, falam, não, eu vou ser o protetor espiritual dela, eu vou ser o anjo da guarda dela, vou cuidar dela. Faz tudo pra gente crescer e evoluir. E a gente não liga. A gente joga fora as oportunidades. Aí fala, não, agora não vai ter jeito. Vai ter que ser na dificuldade. Se a gente for comparar com a nossa vida terrena, às vezes o pai e a mãe da gente dá uma ajuda a gente a crescer, a gente evoluir. E a gente não dá valor naquilo. Perde tudo, joga fora tudo. Aí o que acontece? Aí você tem que começar do nada. Sozinho, com dificuldade, e caminhando de pouquinho, evoluindo aos poucos, né? Então nós temos, né, que ouvir essas lições, ó. Quem que vai entrar no reino dos céus? Ele está falando aqui. O Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas. Esses vão entrar, porque eles já evoluíram. E vós outros sereis enxotados para fora. Então não adianta. Você chegou ali, você não tem condições de entrar, você não vai entrar. Você vai ser tirado para fora. É igual uma reunião. Todos são chamados para essa reunião. Chega lá, pessoas com conhecimento, pessoas preparadas, entram para a reunião. Mas um ignorante que não sabe nada, não entra, porque ele vai prejudicar a reunião, né? Atrapalha a reunião. Então assim é com nós, né? E aí ele diz assim: virão do Oriente e do Ocidente, do setentrião e do meio-dia, os que terão lugar ao festim no reino de Deus. Então aqueles que são os últimos serão os primeiros, e aqueles que são os primeiros serão os últimos. Então, está sendo convidado todos. A oportunidade é para todos. Todos estão tendo a oportunidade de modificar, de se transformar, né? Todos, aqui ele está falando. Foi convidado todos, ó, lá do Oriente, lá do Ocidente, do setentrião, do meio-dia, todos. Só que, aí ele ainda fala, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Aqui ele fala para nós do quê? Da reencarnação.
da lei da reencarnação, né? Às vezes, aquele que está aqui por último, né? Como ele diz, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, né? Então, muitas vezes, eu tô lá no comecinho da escala, né? Ou às vezes eu estou aqui agora. Então é por isso que ele fala isso. Os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Então vai depender do que? Da evolução de cada um. Do que você aproveitar. As ferramentas, as oportunidades que Deus dá para nós, a gente tem que aproveitar. A esposa difícil, o marido difícil, um filho doente, um filho que tem problema, né? Às vezes a gente não firma no emprego, não consegue firmar, não consegue ganhar o pão de cada dia. Então tudo isso são dificuldades que Deus dá para nós, para a gente evoluir, para crescer, né? É a prova, é a nossa provação. Aí ele fala que a porta da perdição é larga, porque as más paixões são numerosas. E o caminho do mal é frequentado pela maioria. Então, vamos olhar para o nosso planeta, para a situação de nós aqui reencarnados. O que a gente vê em maioria? O mal, né? O mal, o bem, a gente vê menos. É por isso, porque aqui, o que impera mais? O mal, né? O vício, é isso. Então aí ele fala, a da salvação é estreita porque o homem que quer transpô-la deve fazer grandes esforços sobre si mesmo para vencer as suas más tendências e poucos a isso se resignam. Então é o complemento da máxima, há muitos chamados e poucos escolhidos. Então nós temos que, a gente sabe qual que é a nossa má tendência? Sabe? A gente sabe onde que está o nosso pecado? Onde que está a nossa fraqueza espiritual? Sabemos. Cada de um sabemos aqui, cada um de nós. Então, por isso, a gente tem que fazer esforço para vencer essa fraqueza espiritual que a gente tem. Como que eu posso vencer essa fraqueza? Fortalecendo o meu espírito no bem, fazendo o bem, fazendo orações, ajudando de toda forma, tentando mudar o nosso interior. Isso vai fortalecendo o nosso espírito e a gente vai conseguindo ir vencendo essas fraquezas. Hoje eu caí, eu não consegui. A tentação foi grande, eu caí. Mas aí eu levanto, eu oro, peço a Deus, me ajuda. Me fortalece, meu Deus, não deixa eu cair mais. E aí a gente segue, mas um tempo equilibrado. Aí vem a tentação de novo. A gente às vezes vence, consegue vencer, consegue não cair. Não, e aí a gente dá um passinho para frente, né? Mas sempre orando e o serviço no bem. Tratando as pessoas bem, vivendo bem, né? Com as pessoas. Com tudo que tem aqui no universo, porque não adianta. Eu percebo assim, que a gente vem no centro, escuta as lições, mas não muda muito. A nossa mudança, ela é muito lenta, ela é devagar. A gente quando vê, a gente está sendo grosso, sem educação, estúpido com as pessoas, né? A gente é assim, a gente é agressivo e a gente está assim. E eu posso mudar? Posso. Eu posso ir tentando fazer com que isso se transforme, modifique. Agora, se a gente lê evangelho, entra no ouvido, sai no outro, assiste palestra, entra no ouvido, sai no outro, e não esforça para mudar, a gente vai sofrer. Por quê? Porque Deus, Ele disse que haverá choro e ranger de dentes. Vai ter reencarnação de dificuldade. Se Ele está pedindo, está mandando oportunidades boas e a gente não se mexe, não faz nada, aí Ele fala, não tem problema, vai ter que ser do modo difícil, vai ter que ser de outra forma, então vai ser com sofrimento. E aí vem o sofrimento, a dificuldade que faz a gente mudar, né?
Então, é preciso que a gente se transforme. Eu vejo muitas pessoas falar, época difícil, mundo difícil. É a época que nós estamos encarnados. É o que a gente precisa para evoluir, né? É a época que nós temos que orar bastante, trabalhar no bem, procurar desenvolver as nossas obrigações, as nossas tarefas, as missões que Deus colocou na nossa mão. Isso aí já é uma boa coisa que a gente faz, né? Cumprir com as nossas obrigações. Não deixar que eu não fiz, para que a coisa não desande, o outro vem e faz. Eu perdi a oportunidade de evoluir, de crescer. Porque eu não fiz, o outro tem que fazer no meu lugar. Quem vai ganhar um extra? O outro. Porque aquilo não era tarefa dele, era minha. Mas aí eu não fiz, ele veio e fez, ele ganhou um acréscimo. Porque ele trabalhou, ele fez. Então que nós possamos cumprir com as nossas obrigações, com as nossas tarefas terrenas. Isso daí já é uma coisa maravilhosa que a gente faz, né? Então que nós possamos, né, fazer uma análise, dar uma pensadinha. Nós estamos no meio do ano já, né? Meio do ano, 2024. Dá pra gente fazer uma análise, ver como que está, como que a gente está, né? E tentar mudar. Germano, vai fazer para nós? Faz, vem cá. Então vamos lá, vamos fazer as vibrações, é hora de orar, pedir para todas as pessoas. Quando a gente pede, o pensamento pensa, a gente leva a espiritualidade superior lá na casa das pessoas, para elas serem ajudadas. Então vamos ajudar as pessoas, os nossos familiares, com os nossos pensamentos. Vamos lá. Então vamos levar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, que é o nosso médico, o nosso mestre, e agradecer tudo que temos. Pedimos, Senhor, que os nossos amigos espirituais possam nos envolver nas doces vibrações de harmonia, amor, verdade e justiça. E vamos, nesse momento, levar os nossos pensamentos aos nossos lares. Vamos ver abrindo o portão da nossa casa, abrindo a porta da frente. A gente está adentrando na nossa casa. E conosco está entrando toda a espiritualidade superior das correntes de Jesus de Nazaré. A nossa casa está repleta de uma luz forte, muito intensa. Essa luz vem do alto, clareando toda a nossa casa, debaixo das camas, dentro do guarda-roupa, dentro das gavetas, dentro dos armários. Toda a nossa casa está repleta de luz. Essa luz desmancha todos os miasmas negativos que tem na nossa casa. E nesse instante, com a nossa casa toda higienizada, os nossos amigos espirituais estão colocando fluidos de paz, de amor e de harmonia. E da nossa casa está saindo, das portas, das janelas, raios de luz. Esses raios são intensos, clareia todo o quarteirão, toda a nossa cidade. E a nossa cidade está sendo envolvida em muita paz. Nós pedimos nesse momento, Senhor, que está em época de festa da nossa cidade, que a espiritualidade superior ampare a todos, ampare todas as famílias que se encontram ali, que nada de ruim aconteça com elas. Pedimos também que vamos ver uma chuva de pétalas de rosas brancas caindo em cima daquele recinto da exposição de Paranaíba. Essas pétalas, elas caem no chão e delas saem raios de luz, clareando toda a cidade. A nossa cidade de Paranaíba está super clara, sendo amparada pelas correntes espirituais de nossa cidade, protegendo tudo e a todos. E vamos pedir também pelas nossas famílias, que as nossas famílias
os nossos filhos, nossos pais, tanto encarnado quanto desencarnado, recebam muita saúde, muita paz e muita esperança. E os que estão desencarnados, que eles possam ser amparados para que possam programar novas encarnações, que possa estar sempre trilhada no caminho do bem. Vamos pedir também pelos hospitais de Paranaíba, vamos pedir pela Santa Casa, pelo psiquiatra e pela Cacemes. Todos os hospitais estão sendo amparados pelas correntes do bem e da saúde. Os médicos, enfermeiros, pacientes que se encontram nesses hospitais estão sendo envolvidos nas doces vibrações de harmonia, amor, verdade e justiça, protegendo a todos que estão lá dentro e que estão trabalhando. E assim, Senhor, nós te agradecemos por tudo que temos e por tudo que teremos. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temerias mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas o banquete do amor na presença de meus adversários. Unges com óleo a minha cabeça, e meu cálice transborda de júbilo. Certamente que o bem e a misericórdia do Senhor me seguirão por todos os dias, e habitarei a casa do Senhor por longos anos. E que assim seja. Vamos aos passos, né? Não. Então agradecemos, né, a Deus, a Jesus, a espiritualidade superior, por todas as bênçãos nesta noite, Senhor. E damos por encerrada a nossa reunião de hoje. Que assim seja, que a paz, que o amor esteja com todos. Uma boa noite, fiquem com Deus.